Bom dia a todos. Vamos estar iniciando mais um culto com uma oração. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia hoje. Muito obrigado, Senhor, por cuidar da nossa vida, Senhor Pai. Que você possa estar na casa de cada um aqui que está assistindo esse momento de culto também, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar abrindo o coração de cada um deles, Senhor, para realmente essas pessoas poderem adorar e louvar o Teu nome, Senhor Pai, a partir da casa delas, Senhor Pai. E realmente demonstrar todo o amor e gratidão que tem pelo Senhor. E que o Senhor possa estar recebendo todos esse louvor e adoração, Senhor Pai, possa receber no seu altar, que o Senhor possa estar continuando abençoando a vida de cada um deles também, Senhor Pai. Já pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos estar agora entrando no momento de louvor, e a primeira música é a música Ousado Amor, que na música diz que mesmo antes de nós nascermos, Deus já tinha pensado na vida de cada um, e que ele deixa 99 das suas ovelhas para realmente estar buscando aquela uma pessoa também. E basicamente tudo nessa música diz: tudo tão grande é o amor de Deus por cada um de nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A próxima música que vamos estar cantando aqui é a música Poder para Salvar. E nela diz que Deus nos ama tanto que nos aceita até com nossos medos, nossas falhas, os nossos temores. E todo esse amor foi para realmente estar salvando a vida de cada um de nós aqui. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. A próxima música que vamos estar cantando aqui é a música Cantarei Teu Amor para Sempre. Através desse louvor, vamos estar entrando no momento de realmente demonstrar toda a nossa gratidão e realmente declarar que a Deus que para sempre vamos cantar e adorar o nome dele. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 O coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
vamos estar agora entrando no momento de encerramento do culto e gostaria de chamar o pastor Oscar para estar fazendo a oração já pelas ofertas e também pela palavra de hoje. A paz do Senhor. Amém? Gostaria de agradecer a Deus pela vida do nosso irmão, o pastor Augusto Gonçalves, que vai nos trazer a mensagem nesta manhã. E quero falar um pouquinho daquilo que foi o nosso relacionamento na nossa vida, na nossa caminhada como amigo e companheiro em Cristo Jesus. Augusto nós conhecemos já faz quase 20 anos e ele é uma pessoa muito especial, muito querido, uma pessoa que, assim, muito próximo da minha família, né? E por isso, nesta manhã nós vamos ter a oportunidade de estar revendo ele e ouvindo um pouquinho daquilo que Deus quer compartilhar conosco através da vida dele. Pastor Augusto, ele foi assim durante uns 3 anos, pastor também na igreja de Sorocaba. Depois ele foi transferido para a igreja de Pindamonhangaba e no final, até os dias de hoje, ele está na igreja Imel de Marília. E por essas coincidências da vida, né, da mesma forma que a gente pôde estar compartilhando com eles, com a igreja de Marília, aí também Deus tem nos dado assim essa alegria de poder estar recebendo eles nesta manhã. E queremos estar orando pela vida dele. Pastor Augusto ele é casado, ele tem um filho, a sua esposa chama Alessandra e seu filho Felipe. E gostaria de estar orando pela vida dele e pela mensagem de hoje e também estar orando pelas ofertas e pelos dízimos. Oramos. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, nesta manhã e queremos dar graça por todos os dízimos, todas as ofertas que o Senhor tem nos abençoado através de cada irmão da nossa igreja. Queremos consagrar tudo ao teu reino e pedimos que o Senhor venha estar com cada pessoa que tem sido bondosa no sentido de entender qual a necessidade de podermos estarmos compartilhando daquilo que é a alegria do ministério, de poder compartilhar da alegria do teu reino, que é a salvação. Que o Senhor realmente venha derramar graças, bênçãos espirituais, bênçãos, Senhor, seja saúde, seja, Senhor, prosperidade, no sentido que ela possa continuar cada vez mais, Senhor, sendo assim uma pessoa a abençoar e sendo abençoado no teu reino, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada uma delas. E agora queremos colocar a vida do pastor Augusto diante do Senhor, para que o Senhor venha agora abençoá-lo, dando toda a autoridade, e que a mensagem que ele preparou no coração dele, ela possa, Deus, ser trazida de uma forma aonde o nosso coração possa estar sendo um coração já fértil, um coração preparado para receber essa mensagem nesta manhã, para que possamos nos renovar, para que possamos nos fortalecer, para que possamos caminhar, possamos vencer todo esse tempo, Deus, que nós temos passado por dificuldades. Queremos pedir que a tua graça e o Espírito Santo conduza toda essa mensagem nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos da Igreja Metodista Livre em Amambai, Paraguai. É com uma alegria imensurável que eu me dirijo a vocês hoje
desejando que Deus esteja abençoando grandemente vocês durante esses desafios. O que acontece aqui no Brasil, também acontece no Paraguai e no mundo todo. Enfrentamos uma pandemia de dimensões gigantescas, os desafios são muitos. Mas a nossa fé em Deus permanece inabalável. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu agradeço a todos os líderes da igreja, ao querido casal pastor Oscar Hayashida e sua esposa Gilza, pessoas a quem eu amo demais, e a todos os membros, a todos os líderes que me deram a oportunidade de expor a palavra do Senhor para vocês na manhã de hoje. Eu quero levá-los, então, para a nossa reflexão bíblica no livro de Juízes, no capítulo 14. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Augusto, da Igreja Metodista Livre, na cidade de Marília. E nós pertencemos ao mesmo distrito, ao Distrito Oeste. Então essa interação entre a Igreja de Marília, a Igreja de Sorocaba, a Igreja do Paraguai, a Igreja de Lins, Barretos, é muito importante, pois pertencemos ao mesmo distrito. O texto para nossa reflexão, no dia de hoje, encontra-se em Juízes, no capítulo 14. E eu quero fazer a leitura do texto nesse momento. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nada nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo das mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Amém. Sansão é um herói da fé, e o seu nome pode ser encontrado no livro de Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Quem são os seus heróis? Quem é um herói para você? Eu quero contar uma rápida história antes de iniciarmos a mensagem. Há aproximadamente 15 anos atrás, eu, o pastor de vocês, o Oscar Hayashida, e a Gilza frequentávamos a mesma igreja na cidade de Sorocaba. Terminamos o culto em um domingo de manhã e uma irmã que tinha feito alguns quadros e estava iniciando a sua vida como pintora, nos convidou para irmos a uma exposição que aconteceria em uma praça pública. Nós fomos até essa praça e vimos os quadros e contemplamos as obras que ela tinha feito e as demais obras que estavam naquela exposição em praça pública. Finalmente chegou a hora de irmos embora e eu estava entrando no meu carro com a minha esposa. Qual foi a minha surpresa? Quando, por trás de mim, alguém se aproximou e deu um incrível golpe que pegou de raspão na minha cabeça e em meu braço. Machucou um pouco a minha cabeça e rasgou o meu braço. E sem entender o que estava acontecendo, quando eu me virei, eu já encontrei quem? Oscar, imobilizando aquele homem com uma das mãos. Era um senhor sem camisa, bem sujo, vagando pela praça, e ele estava com um gigante porrete em suas mãos, com concreto na ponta.
E rapidamente chamamos a polícia e aquele homem foi imobilizado. E os policiais perguntaram, você conhece esse senhor? Por que você o atingiu? Por que você tentou matá-lo? E ele dizia, uma voz dentro de mim dizia, mate esse homem, mate esse homem. Mas ele não me conhecia. Mas eu quero chamar a atenção para o meu herói daquele dia, que foi o Oscar. Se você gosta de filmes de luta, Jack Chan e filmes assim, você não conhece ainda o Oscar em ação. O Oscar, com o único braço, imobilizou aquele homem e o conteve, impedindo que ele desferisse um segundo golpe. Definitivamente, o Oscar, para mim, foi o herói naquele dia. Sou grato a Deus e sempre disse para o Oscar, onde eu estiver e tiver a oportunidade, eu contarei essa história. O tema de nossa reflexão na manhã de hoje é um herói cheio de fraquezas. Apesar de encontrarmos Sansão entre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, vemos no Antigo Testamento um homem cheio de incoerências, um homem cheio de problemas, um homem cheio de atitudes não condizentes com a grandeza da sua vocação e do seu chamado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa reflexão. Deus também tem um chamado, uma vocação sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós também temos o desafio de cumprir essa missão ou de desistirmos dessa missão pelo caminho, ou fraquejarmos ou fracassarmos. Eu tiro algumas lições da vida de Sansão aqui e eu quero compartilhá-las com vocês nessa reflexão. Sansão foi um herói da fé. E se eu e você também queremos ser heróis da fé, cumprirmos bem a nossa vocação e o nosso chamado, precisamos perceber algumas coisas. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer as nossas fraquezas. Sansão foi um homem que tinha as suas fraquezas, os seus pontos de fragilidade, as suas áreas vulneráveis. Sansão, em toda a narrativa bíblica sobre esse personagem, foi um homem seduzido pelas mulheres, um homem que perdia o seu controle ou perdia o governo de si mesmo sempre que se sentia atraído por uma mulher. Sansão teve mais de uma mulher, Sansão teve várias namoradas, encontramos uma prostituta na sua história e encontramos uma mulher licenciosa como Dalila em sua história. E aqui nós vemos Sansão dizendo, olha, eu gostei de uma mulher entre os filisteus e eu me senti atraído por ela. Os seus pais lhe perguntam, mas Sansão, não há mulheres entre os nossos parentes, dentro do nosso clã? E dentro do nosso povo, da nação de Israel, não há uma mulher que lhe agrade? E Sansão disse, eu gostei daquela mulher e eu quero me casar com ela. Ela me atraiu. Então, Sansão tinha plena consciência da força que ele recebeu de Deus, da sua capacitação. A cada dia, Sansão se transformava em um homem mais forte e se aproximava o momento dele cumprir a vocação e o chamado dele. Mas Sansão não tinha compreensão das suas fraquezas, das suas debilidades. Sansão não percebeu que aquilo poderia ser o ponto em que o seu ministério poderia naufragar ou ele poderia se distanciar dos planos de Deus para a sua vida. Sansão não reconhecia aquele calcanhar de Aquiles. Você já ouviu falar na expressão calcanhar de Aquiles? Ela é encontrada na mitologia grega e não tem nada a ver com Bíblia ou não tem nada a ver com a verdade. Mas dentro da mitologia nós encontramos algumas histórias inventadas pelos gregos que podem trazer alguma verdade interessante. Na mitologia grega, Aquiles era filho do rei Peleu e da deusa Tétis. E Aquiles, assim que nasceu, a sua mãe tinha uma preocupação que ele morresse como morreram os outros 5 irmãos de Aquiles. E a sua mãe pegou o bebê Aquiles e o colocou dentro do rio Esfinge para que aquela criança fosse protegida pelas águas daquele rio. Mas a criança foi segurada pelo calcanhar e depois tirada. Dentro da mitologia grega, o seu calcanhar que não adentrou nas águas tornou-se o seu ponto de fragilidade. E Aquiles, já adulto,
ele veio a morrer numa batalha com uma flecha que atingiu o seu calcanhar. A mitologia não tem a ver com Bíblia, mas nos ensina uma grande verdade. Todo ser humano tem os seus pontos de fraqueza, tem as suas fragilidades, tem o seu calcanhar de Aquiles. Todos nós deveríamos reconhecer que também temos pontos de fraqueza em nossa caminhada cristã e em nossa vida espiritual. Tem áreas em nossas vidas que o pecado cala de uma forma mais intensa e mais forte e que precisa ser trabalhado. E se não conseguirmos trabalhar essas áreas, certamente isto pode se tornar um ponto de fraqueza, de vulnerabilidade em nossas vidas. Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é a área que você precisa realmente permitir que o Espírito Santo trabalhe para que essa área não se torne um problema que venha desestabilizar a sua vida, que venha prejudicar a obra que Deus tem em sua vida? Para a nossa reflexão. O segundo ponto para a nossa mensagem é: um herói da fé precisa estabelecer as suas autoridades. Quando Sansão quis se casar com uma mulher dos filisteus, os seus pais o advertiram: mas Sansão, essa é uma mulher filisteia. A sua missão é lutar contra os filisteus, não se envolver com esse povo dessa forma, não criar alianças com esse povo, não se casar com uma mulher que pertence ao povo inimigo. Mas Sansão não quis saber. Ele tinha atração por aquela mulher e isto lhe era suficiente. Sansão não respeitava a ninguém, Sansão não respeitava limites. A regra de fé e prática de Sansão era o seu próprio prazer. E nós vemos tragicamente no livro de Juízes uma sequência de vezes em que Sansão é governado pela sua vontade, pelo seu prazer, e não governado por regras que estariam acima dele. Por exemplo, Sansão era um nazireu. O nazireu não podia beber bebidas fortes, o nazireu não podia cortar o cabelo, nem tocar em cadáveres, em pessoas mortas ou em animais mortos. O nazireu era alguém que se consagrou para o Senhor por algum tempo ou por toda a vida. E durante esse período ele não poderia beber bebidas fortes, cortar o cabelo ou tocar em cadáveres. E nós vemos Sansão quebrando todas essas regras sem nenhum comedimento, sem nenhum pudor, sem se importar com nada. Nós vemos aqui Sansão tocando naquele leão, o cadáver de um leão, pelo simples prazer de conseguir aqueles favos de mel. E ainda deu para os seus pais e não contou a verdade sobre aquela história. Sansão não podia beber bebidas fortes, vinho e os seus derivados. E nós vemos aqui Sansão realizando um banquete como era costume dos jovens de sua época. É claro pelo texto bíblico e pela forma como o texto coloca que aquele evento, aquele banquete de casamento foi regado a muita bebida, a muito vinho. Então nós vemos Sansão quebrando todas as regras, e mais à frente lá com Dalila, nós vamos ver Sansão permitindo que seu cabelo fosse cortado por abrir a porta a essa possibilidade quando revela o seu segredo a Dalila. Então nós vemos um homem quebrando todas as regras. Não respeitava os seus pais não conseguiram colocar nele um limite, não respeitava as regras de um nazireu, isso também não era uma autoridade sobre a vida dele, e também havia a lei mosaica que dizia que o judeu não deveria se casar com outros povos, os povos pagãos que envolvidos com idolatria. Também havia essa regra restritiva. Mas Sansão era um homem sem regras, sem parâmetros. Os seus pais não eram autoridade. O texto bíblico de Moisés não era autoridade. E o compromisso de consagração a Deus também não era algo que lhe barrasse. Quando o homem é criado sem regras, sem parâmetros, sem limites, e ele não sabe quais são as autoridades a quem deve se submeter,
este homem caminha inexoravelmente para um desastre. É exatamente isso que nós vimos acontecendo na vida de Saul. Um contraponto a isto seria a vida de Davi. Davi também foi um homem que tinha uma vocação, um chamado especial para se tornar rei de Israel. E Davi sabia que Deus o estava preparando para o trono de Israel. Mas Davi tinha alguns parâmetros inegociáveis. Por exemplo, o rei Saul o perseguia, mas Davi jamais ousou tocar na vida de Saul. Davi rejeitou redundantemente puxar o tapete de Saul ou tirar a vida de Saul, porque ele sabia que Saul fora colocado no trono por Deus. E ele entendeu que deveria respeitar. Esse era o seu limite, a sua regra. E isso foi fundamental para que Davi chegasse no trono de Israel no tempo que Deus preparou para que ele assumisse. Portanto, nós precisamos de regras, de parâmetros. Quem são as suas autoridades, querido? A quem você respeita? A quem você consulta? A quem você pede opinião sobre a sua vida espiritual, sobre as decisões? Você ouve os seus pais, o aconselhamento de um pai na tomada de uma decisão importante? Você consulta o seu pastor? Você consulta líderes da sua igreja? Você confere de forma diligente o que a Bíblia fala sobre aquele assunto antes de tomar uma decisão importante? Um verdadeiro herói da fé, ele reconhece, ele estabelece as suas autoridades e depois se submete a elas. Em terceiro lugar, eu quero lembrar ainda que um herói da fé precisa enfrentar a sua missão. Desde pequeno, Sansão compreendeu através do esclarecimento dos seus pais que Deus tinha uma missão sobre a vida dele. A mãe de Sansão era estéril e o anjo do Senhor foi até ela e disse: você vai receber um filho da parte de Deus e este menino será usado como instrumento de Deus para libertar a nação de Israel da mão dos filisteus. Então a sua mãe e o seu pai Manoá esclareceram ao menino que ele tinha essa vocação e esse chamado. E à medida que Sansão cresceu, ele sentiu a força que foi vindo sobre ele do Espírito Santo. Ele foi sentindo uma capacitação da parte de Deus e foi se tornando o homem mais forte daquela região. Sansão tinha pelo menos essa convicção de que havia essa vocação de Deus sobre a vida dele. Ele seria o instrumento de Deus para libertar a nação de Israel. Apesar de todas as incoerências do estilo de vida de Sansão, apesar de todas as burradas, dos erros que ele cometeu, ele parece não perder de vista esta vocação de Deus sobre a vida dele. Até mesmo aqui nesse episódio, quando ele se aproxima dos filisteus, o texto diz que os pais de Sansão não conseguiam compreender que Deus estava agindo para aquele desfecho. Então, apesar dos erros de Sansão, erros dos quais Deus não aprova, Deus não concorda, Sansão foi se aproximando do seu destino e da sua missão. E nós vamos ver que no final, Sansão ele consegue cumprir a sua missão, já depois de sofrer todas as consequências do seu erro, de ter sido aprisionado, de ter perdido a sua visão, de ter se tornado cego. Sansão consegue matar na sua morte uma multidão de filisteus. Então, apesar de todas as incoerências, Sansão jamais perdeu de vista a sua missão. Ele compreendia que Deus tinha algo para a vida dele e ele se aproximava dessa missão. Qual é a sua vocação, querido? Qual é a sua missão? Qual o seu chamado? Você se encontra desanimado hoje, diante dessa pandemia, diante de tantos problemas que estamos enfrentando? Se você tiver convicção do que Deus quer de você, da sua vocação, do seu chamado, qual é a sua responsabilidade dentro do reino de Deus, isto nos ajuda a nortear o que devemos fazer. Isso fortalece a nossa fé, isso nos dá forças
para prosseguirmos. Entender a nossa missão e caminhar em direção a ela é fundamental para o fortalecimento de nossa fé em Cristo Jesus. Um exemplo negativo que eu poderia dar é a vida de Judas. Judas, durante 3 anos, ele acompanhou o ministério de Jesus. Teve o privilégio de ouvir as ministrações, as mensagens, de enxergar os milagres realizados por Jesus. Ele acompanhou tudo que os demais discípulos acompanharam. Mas não havia um senso de vocação em Judas. Ele não sabia direito o que ele estava fazendo ali. Ora ele se voltava para os interesses dele, roubava dinheiro da bolsa de Jesus. Ele não tinha clareza do que ele queria, se ele queria a libertação do seu povo, se ele queria o reino de Deus. E essa falta de clareza, de convicção, de compreensão, fez com que Judas perdesse todos os privilégios que teve ao caminhar por 3 anos ao lado de Jesus e acompanhar o seu ministério. Tudo isso terminou em nada. Judas nunca teve clareza se ele realmente queria ser um discípulo de Jesus e servir ao seu Senhor com todas as forças e de forma verdadeira. Que Deus nos ajude para que nós tenhamos essa clareza. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? O que Deus espera de você dentro do seu reino? Se você tem essa convicção, se nós temos essa convicção, nós caminhamos firmemente, sabendo que Deus tem um plano para as nossas vidas e nós queremos nos esforçar para o cumprimento deste plano. É assim que nós vimos a vida de Sansão, um herói cheio de fraquezas. A Bíblia o apresenta como um dos homens mais fortes daquele período. Mas nós também encontramos muitas fraquezas, muitas vulnerabilidades na vida de Sansão. Que nós possamos usar essas fraquezas, reconhecer essas fraquezas e permitir que Deus trabalhe em nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento, você que se encontra apreensivo, preocupado com o dia de amanhã, ansioso pela questão da pandemia, a saúde da sua família, os seus negócios, a sua empresa, o seu emprego. Que nesse momento possamos descansar no Senhor, entregando a Ele todas as nossas preocupações. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, a igreja de Amambai. Abençoa, Senhor, o pastor Oscar, a sua esposa Gilza, os líderes da igreja, todos os membros. Que o Senhor venha fortalecê-los na manhã de hoje, Pai. Que o Senhor venha dar, Senhor, aos corações que estão desanimados, a alegria da salvação. Que o Senhor venha encher de fé e de esperança, ó Pai, aqueles que se encontram inseguros, preocupados e ansiosos demais. Senhor, pedimos também que o Senhor nos dê clareza quanto à nossa vocação, o nosso chamado, como o Senhor espera que nós possamos servir ao Teu reino, de tal forma que nós vivamos, Senhor, para a glória do Seu nome. Que o Senhor abençoe, Senhor, de uma forma muito especial, os planos e projetos, Pai, da Igreja Metodista Iamambai, e todos os planos e projetos, Senhor, para alcançar o Paraguai para o Senhor. Que o Senhor use, Pai, com autoridade todos os líderes, que o Senhor capacite todos os membros e que eles possam cumprir, Senhor, com alegria a missão que receberam do Senhor. Este é o meu desejo, Pai, é a nossa oração no dia de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe grandemente o Paraguai. Fiquem com Deus.